Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Josué, capítulo 1. Acharam? Amém. Pensando numa palavra do Senhor hoje, fiquei me perguntando para Deus, depois desses dias todos afastados, né? Parece que a gente fica um pouco assim enferrujado, né? Pode ser pouco tempo, a gente fica enferrujado. Por isso que a Bíblia fala que é bom a gente estar congregando. Congregar onde? Na igreja. A gente não pode ficar muito tempo afastado da igreja, porque não que eu vá me perder por isso. Talvez você também não se perderia por isso, mas parece que quebra um elo, sabe? Falta algum pedaço. Mas assim, vou tentar chegar lá. E falando com o nosso Deus, pedindo ao Senhor uma palavra. A Bíblia parece que tem hora que ela fica imensa, fica grande, né? Você desfolha, vai desfolhando, e você parece que tipo assim, não tem letra, né? Fica vazia. E Deus me deu Josué, capítulo 1. Aí, e fui confirmar com o Senhor para ver se seria essa palavra mesmo. E é Josué, capítulo 1. A Thalita falou de algo que se encaixa aqui. A Josilene falou de algo que se encaixa aqui. Esqueci de você não, tá, Tiago? Nem do filho. E a Maiara com essa encenação aqui, aí você vê que você... Não, eu já não tive mais dúvida quando eu fui perguntando a Deus, mas você vê que é bom isso, por quê? Porque você facilitou, é isso aí mesmo. Né? Porque Deus vai colocando cada pedacinho, né? É um quebra-cabeça, né? Ele vai colocando cada pedacinho do seu devido lugar. Aquilo que o Cauê trouxe aqui, né? Da gratidão, de dele olhar para o pastor, de receber esse carinho. E Josué, capítulo 1, com certeza aquilo que o Tiago vai falar também vai se encaixar aqui. Aquilo que o William Mendes vai falar vai se encaixar aqui. E essa palavra diz assim, ó. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio e rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo para que porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés, que te ordenou. Dela não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí antes de eu entrar nesse texto aqui, feche seus olhos, por favor. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez por estarmos aqui. E usa da tua misericórdia comigo para que eu possa trazer essa palavra que venha trazer novos horizontes de tudo aquilo que o Senhor tem falado para o teu servo. E quanto a nós, ovelhas, Senhor, que venha nos dar um norte para as nossas vidas, sabendo quem nós somos no Senhor. Saber quem tu és, Senhor. A tua palavra diz que tu é o Deus, Pai, que ninguém criou e de ninguém foi criado. Mas o Senhor Deus que criou tudo e a todos.
A tua palavra fala, Pai querido, que o Senhor governa tudo, o mundo espiritual e esse mundo terreno, Senhor. Até os oceanos mais profundos, Pai. Lugares que nem o homem entrou, é o Senhor que governa lá, Pai querido, quem manda também é o Senhor. A tua palavra me revela, Pai, que o inferno foi criado por ti, pelas tuas mãos, pela tua voz. Mas até lá, Senhor, o Senhor também manda, não é o inimigo da nossa alma, aquele que se levantou contra ti, dizendo que subirei o mais alto, né? E serei como o Altíssimo. Nem ele, Senhor amado, pode mandar e governar o inferno, porque o inferno foi criado para ele, Senhor, não para nós. Então, Senhor, nessa noite, usa de misericórdia comigo, Senhor. Fala no coração do teu pastor, mas fala também o coração de cada um de nós, para que hoje, Pai, nós venhamos ter um entendimento único, Pai, e possamos prosseguir, porque a tua volta está se aproximando. Mas antes da tua volta, Pai, dias, Senhor, difíceis, nós vamos enfrentar. E precisamos, Pai querido, como um bom militar, Senhor, no Senhor, estar totalmente, Pai querido, pronto, Senhor, com as nossas armas bem afiadas, Senhor, com o nosso corpo, Pai querido, bem amparado, Senhor, Pai, bem alimentado. Então, Senhor, alimenta a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, com essa palavra. E eu coração do teu servo, no nome de Jesus. Amém. Amém. E o interessante dessa palavra, que assim, caminhando há um bom tempo com o pastor André, eu vi algumas coisas que Deus foi fazendo na vida dele. Ele falou de uma certa vez, usando um certo vaso, que a caminhada dele seria muito espinhosa, que ele iria chorar muito, porém o Senhor estaria com ele. Olha só, a sua caminhada será muito difícil, muito espinhosa, mas em todo o tempo eu estarei contigo, para te guardar, para te livrar, para te fortalecer, para te trazer paz, te trazer alegria, para que tu venha conquistar. Eu entendi, porque a palavra de Josué era um bom militar. Josué era um camarada que ele foi aprendendo com Moisés. Tudo aquilo que Deus foi fazendo com Moisés, Josué viu de perto, em detalhe. Quer um conselho? Já vai um conselho aí, agora tirando o pastor, porque ele já sabe disso. Para nós ovelhas. Antes, pode por ter pastor? Sério? É porque ele é o Todo-Poderoso? Não. Mas se ele andar, como vocês acabaram de falar, eu tenho certeza que o Tiago, o William não vai falar diferente, porque já falaram outras vezes. Então é um homem de fé, é um homem de posição, não estou nem falando posição militar exército não, tá? Cristão. Um homem de posição, um homem de palavra. Eu estou com ele há muito tempo e eu acho assim incrível. Eu falo assim, falo que ele é melhor do que eu. Sério. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar assim, não. Acho que ele é melhor do que eu. Quer ver, por exemplo? Coisa de mulher. Homem, acontece alguma coisa, a gente fala alguma palavra, alguma coisa, machuca eles. Aí eles ficam até aborrecidinhos. Mas daqui a pouco eles viram as costas assim, acabou. Mulher, ô bicho. Quente da mulher. Aí a gente fica, sabe, remoendo. Não é? Ruminando aquilo. Ruminando, obrigada, David. Então você fala que ele é melhor do que eu. E assim, quando se tratando dele, não de mim. E assim, Deus fez essa promessa para ele. Deus também fez uma promessa para ele, dizendo que ele ia sentar no lugar onde os grandes sentam. E quando eu falo assim de grandes, eu falo de homens de Deus, sabe? Que Deus ele faz questão de tornar, porque ele tornou Moisés grande, ele tornou Josué grande, ele tornou Davi grande, ele tornou Abraão grande, ele tornou Isaac grande, ele tornou Jacó grande. Ou seja, é o Senhor que quer fazer isso. Então o que eu passo a entender com isso? Deus ele faz, Deus ele quer nos tornar grande, por quê? Porque nós somos o seu povo. E o nosso Deus, ele é grande. Se o nosso Pai é grande, nós somos o quê? Grande com ele. Entendeu? Por quê? Porque nós dependemos dele. Então, onde ele pisar, se nós andarmos juntinho com ele, vamos pisar também. Por quê? Porque ele é grande. É interessante. Duvido que alguém convide um pai, uma pessoa de posição, e fale assim, ó, teus filhos não podem vir. Nem ele vai. Concorda? Então, tipo assim, quando convida o pai, quem está com o pai? Esposa, os filhos. A porta se abre, se alarga. Ah, você é filho de fulano e tal, vem cá, não é assim que fala? É. Já vi muito isso. Ah, você... Aí o pai fala assim, você é filho da irmã Naná? Minha mãe é uma potência. E eu não falo assim pra burro, mas minha mãe é uma potência. É filho da irmã Naná? Vem cá, vem cá, vem cá. Então, por quê? Porque o nosso Deus é grande. E quando nós entendemos essa palavra de fazer conforme tudo está escrito, tornamos grande. Guarde bem essa palavra. Deus quer nos fazer grande. Deus quer nos fazer grande.
familiarmente falando, na família. Deus quer nos fazer grande na nossa vida social. Deus quer nos fazer grande na nossa vida financeira. Deus quer nos fazer grande na nossa vida ministerial. Deus quer nos fazer grande na nossa vida espiritual. É Deus quem quer. Eu só tenho que me submeter à palavra dele. Então, deixa eu falar, pastor. Fala assim, coisa mesmo. Eu sei que você está ouvindo. Então, assim, trazendo essa palavra, o Senhor me fez lembrar também dessa palavra que eu acabei de dizer, né, que Deus tornaria ele grande, e tornou uma pessoa grande no Senhor. Passou por muitos momentos de... Não é isso que eu ia falar, não. Muitos momentos para conquistar. Deus mostrou uma terra e falou assim, agora vai, desbravador. Essa palavra, obrigada. Um desbravador, se tornou um desbravador no Senhor. E quando nós nos tornamos um desbravador no Senhor, é para desbravar e algo grande vai acontecer, porque é assim que o nosso Deus ele quer. Então Moisés, nesse momento aqui, Moisés estava num momento de tristeza. Moisés estava num momento de angústia no seu coração. Josué estava num momento de sentar e ficar assim, e agora? Tipo assim, né, o meu chefe, né, foi embora, morreu. Meu líder, meu grande líder, morreu. E nunca mais teve assim como Moisés, tá? Um grande líder tinha morrido. Moisés subiu Josué subiu com Moisés no Monte Sinai. Então Josué estava muito perto e próximo do Senhor. Amém. Muito perto e próximo do Senhor. Ou seja, Moisés caminhava e ele caminhava atrás. E observava. Guarde essa palavra. Observar. E caminhando com o meu pastor, eu vi que ele observava os grandes líderes. Para que ele se tornasse também um grande líder. Aí ele começou a observar também, antes de observar os grandes líderes, começou a observar a palavra. E é interessante que ele sempre gastou muito tempo em estudar. Ele também é melhor que eu nisso. É sério. Eu gosto de estudar a palavra, gosto mesmo. Eu gosto de esmiuçar bem. Mas assim, ele é melhor do que eu. Então assim, eu vi ele assim, sabe, gastando o seu tempo, sabe, em conhecer Deus. Então é assim, muito bacana. Então, vocês como ovelhas, tem que fazer a mesma coisa. Tem que seguir o mestre. Se o mestre vai para a direita, vá para a direita. Se o mestre vai para a esquerda, vá para a esquerda. Se o mestre parou, pare. Ah, porque você está ovacionando o homem? Não. Se ele anda de acordo com a escritura, ele tá seguindo quem? Deus. Exatamente. Então nós temos que seguir quem? Ele está seguindo Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele fala assim, sede meus imitadores. Ele não está falando assim, sede imitadores de Jesus, não. Ele está falando assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, se ele está seguindo o mestre, o que nós temos que fazer? Seguir. E aí eu trouxe... Deus escolheu Josué para suceder Moisés. E eu fiquei assim, né, lembrando por quê. Por causa da sua fé, coragem e disposição em seguir a Deus. Ou seja, a primeira coisa que Deus fez para escolher Josué foi a sua fé e a disposição em seguir a Deus, a sua coragem. Então, Josué observava Moisés, a fé que ele tinha em Deus. Josué observava a coragem que Moisés tinha para servir o Senhor e a disposição de sair da zona do seu conforto e fazer exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, a primeira palavra, pastor, para o Senhor é essa, né? Por que Deus escolheu Josué para suceder Moisés? Ou seja, por que Deus escolheu o pastor André para suceder os seus pastores, de estar conduzindo uma igreja, um rebanho? E eu vou dizer sem medo de errar, por causa da sua fé, por causa da sua coragem e por causa da sua disposição de seguir a Deus. Nem família ficou no lugar de Deus, porque não pode ficar. Se ficar, esse Deus que eu estou falando aqui não é seu Deus. Então não permita que a sua família fique no lugar de Deus. Porque se você colocar Deus no centro do seu coração, da sua vontade, e fizer exatamente como Ele quer, eu vou dizer para você, a sua família sempre vai estar contigo, salva, liberta, bem alimentada, bem guardada. Por quê? Porque quando eu me disponho a me renunciar de mim, das minhas vontades, para colocar Deus no centro, Ele cuida da minha família, Ele cuida dos meus negócios, Ele cuida de tudo aquilo que eu preciso, que talvez algumas coisas eu possa cuidar sozinha, mas nem tudo.
Nem você sozinho eu não vou ter a melhor resposta, mas Deus sempre dá. Então a primeira palavra, pastor, é essa, por causa da sua fé, da sua coragem, da disposição de seguir a Deus. Josué havia demonstrado essas qualidades durante os seus anos de serviço, incluindo sua liderança na batalha contra os amalequitas e a sua coragem ao espiar a terra de Canaã. Fé e coragem. Josué era um homem de fé e coragem, qualidades essenciais para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Deus sabia que Josué não vacilaria diante do desafio e obstáculo que enfrentaria. Ou seja, quando Moisés manda aqueles 12 espias, para poder ir assistir lá até Canaã, saber quem são os inimigos, o que tinha lá, o que não tinha, e voltar, os outros espias, era 8, 12, né? Isso, os 10, isso, obrigado, os 10 espias voltaram e parece que eles não lembraram de quem foi que abriu o Mar Vermelho, que não foi Moisés. Deus usou Moisés, mas quem abriu o Mar Vermelho foi o Senhor, com a fé que Moisés depositou nele, em Cristo. Então esqueceram, nesse momento, parece que tiveram amnésia, mas Josué e Caleb se manteve a sua memória intacta. Se Deus ele arrancou da terra do Egito, com as mãos fortes de Faraó, que dizia que não ia libertar o povo, 400 anos o povo de Israel preso, escravo, e Deus usou Moisés para libertar esse povo, e após isso, abriu o Mar Vermelho, para que Moisés e todo o seu povo passasse a seco, e todos os seus inimigos que vieram atrás, Deus começou a fechar o mar. E o interessante de Deus é super interessante. Gente, olha só, estuda a palavra, porque não tem coisa melhor na vida que você conhecer Deus. O que Deus ele faz? Quando entrou o último lá, ele sempre deixa um para contar a história, tá? Alguém ficou vivo que tem que contar o que viu. Aí ele fecha o mar, de trás para frente. Por quê? Vai escapar ninguém. Esse povo vai perecer todo. Vai escapar ninguém. Então ele fechou. Quando o povo passou em terra seca, ele passou para o outro lado, e os inimigos entraram, Deus fecha lá. Agora vai para onde? Porque do lado o mar, do outro mar. Fechou lá. Aqui eu vou fechar também, na frente. Não teve como ele escapar. Então quando Josué e Caleb voltam para Moisés e falam assim, os 10 voltam e falam assim, lá tem gigante. Lá o negócio é feio, lá tem muita gente armada, a gente não vai conseguir não, tinha acabado de passar no Mar Vermelho. Ou seja, crente que não busca Deus, crente que não santifica seu Senhor, crente que não estuda a palavra, crente que não é obediente a essa palavra. Então, pastor, eu louvo a Deus pela sua vida, porque o Senhor é um homem obediente, o Senhor é um homem de coragem, mas o Senhor é um homem de obediência, o Senhor é um homem que não perdeu a sua visão e muito menos a sua memória. Então estava lá intacto. Então por isso que Josué foi considerado um homem de fé e de coragem. Por quê? Ele falou assim para Moisés assim, Moisés, camarada tá lá, realmente são grandes sim, mas para o nosso Deus é café pequeno. Aleluia. Pastor André comprou um café? Meu marido, não é apaixonado, não casei com pastor. Meu marido comprou um café bom, um café bonzinho, sabe? Esse café que é café mesmo? Mas tem várias qualidades de café, né? Misericórdia, que café ruim? E café ruim, você não tem gosto de tomar café. Eu quero tomar água com pão. Então, José falou exatamente isso. É esse cafezinho ruim. Parece ter qualidade, mas não tem qualidade, não tem gosto de nada. E o nosso Deus que nos livrou lá do Egito, que nos fez passar a terra seca, nos dará a terra de Canaã. Aleluia. Ou seja, tem que ter fé e coragem para poder galgar algo mais que Deus quer te dar. Deus às vezes não te deu, faz Satanás, eu não sei para quem é. Se não for para vocês, amém. Por que eu não conquistei coisas grandes na minha vida? Por que eu não conquistei coisas grandes na minha vida? Faz essa pergunta para ti. O que está faltando para que Deus ele faça o sobrenatural na sua vida? Porque isso aqui ele quer dar para mim e para você. Deus não escolhe, eu vou escolher o Tiago ou não vou escolher o William Mendes. Não existe isso. É aquele que se aproxima de Deus, aquele que se renuncia, aquele que se sacrifica por causa de Deus, aquele que coloca Deus no centro da sua vida. Senhor, não tem minha família, não tem mãe, não tem pai, não tem dinheiro, não tem ninguém, Senhor. É o Senhor que está no centro, é o Senhor que governa a minha vida. Então, quando nós falamos assim para o Senhor, vamos galgar algo maior, vamos conquistar.
A terra de Canaã, não é essa Canaã que eu estou falando aqui da Bíblia, mas a terra de Canaã, que eu não sei que você pede para o Senhor, aquilo que é impossível de conquistar, você vai conquistar, mas se for obediente, se for homem de fé, acreditar no Senhor, porque a dúvida, você fala assim, Senhor, o Senhor é igual a mim. Tem dias que eu prometo uma coisa para alguém e eu posso cumprir. Aí tem dias que eu prometo alguma coisa e eu não posso cumprir. Às vezes nem é porque eu não quero cumprir, é porque eu não posso cumprir. Surgiu um obstáculo muito mais além daquilo que eu posso ultrapassar. É isso que a gente está falando com Deus. Porque o nosso Deus é um Deus único. É o Deus que criou o céu, a terra, o mar e o inferno. Então ele tem todo o poder nas suas mãos. Então ele governa. Então se você entender isso, você vai governar também a sua vida de maneira que, na presença do Senhor, e você vai conquistar a tua Canaã. Assim como o meu pastor conquistou a sua Canaã. Amém, pastor? Disposição para seguir a Deus. Josué estava disposto a seguir os comandos de Deus e a confiar em sua orientação. Mesmo diante de incerteza, em Deuteronômio 31:6, Moisés encoraja Josué dizendo, ser forte e corajoso, porque a ti que o Senhor teu Deus irá contigo. Porque é a ti que o Senhor teu Deus irá contigo. Não te deixará e nem te desamparará. Experiência como auxiliar de Moisés. Josué serviu como auxiliar de Moisés desde jovem, aprendendo com eles os caminhos de Deus e a arte de liderar o povo de Israel. Ele acompanhou Moisés em sua jornada, incluindo a subida no Sinai, para receber os 10 mandamentos, e passou o tempo no tabernáculo, e tornou um adorador fiel. Ou seja, vou ler tudo, não vai dar tempo não. Vamos pegar só esse aqui. Liderança militar. Josué também se destacou como líder militar, liderando o povo de Israel na batalha contra os amalequitas e sendo um dos poucos que teve coragem de crer na conquista de Canaã, da terra de Canaã, quando os outros espiões duvidaram. Essas qualidades e experiência tornaram Josué um líder preparado para assumir o desafio de conduzir o povo de Israel e a terra prometida, sucedendo a Moisés e dando continuidade à obra de Deus. Qual era o propósito de Deus na vida de Josué? Conduzir o povo hebreu e conquistar a terra que lhe foi prometida. Ou seja, Deus chamou o pastor André desde jovem, ele já contou testemunho para vocês. Desde jovem chamou. Então ele largou. Eu não cheguei a conhecer ele nessa época que ele gostava de estar no baile, né? E que ele dançava bem, né? Ainda bem que eu não conheci ele nessa época. Porque vai que a gente conhecia junto ali, queria ficar o pezinho pra lá e pra cá, não arrastar a perna. Então, assim, o pastor, ele conheceu Jesus, novo ainda, jovem, tinha toda uma juventude pela frente para gastar como ele queria, talvez nos prazeres do mundo, talvez nessas loucuras, que eu não vou ficar falando muita vez, não, porque talvez pode ficar chato na pregação, alguns lugares profanos, poderia gastar a vida dele ali, mas ele, quando ouviu a voz do Senhor, porque o Espírito Santo, ele brada nossos corações. Quando a gente não conhecia, né, bradou no coração da Thalita, que ela acabou de falar aqui, bradou no coração do Tiago de maneira única. Oh, glória! Assim como bradou no coração de cada um de vocês, no meu coração. E louva a Deus porque vocês conseguiram ouvir assim como eu, né, esse brado. Mas falando do pastor André, quando ele ouviu esse brado, eu assim, acredito que assim, para eu falar para você, aquele brado assim de batalha assim, muito forte, você é ganhador, né, que aquela vitória que brada muito forte. Acho que tem 2 semanas que eu estava dormindo e eu acordei com um som, até falei com o pastor, de vozes cantando. Mas a voz não era tipo assim, cantar igual o André canta aqui, né? Era só o, como é que fala, pastor? O lírico da voz. Eu vou falar para você, eu nunca tinha, eu falei assim, aonde está cantando? Porque era algo celestial. Eu nunca tinha ouvido aquele cântico. E eu falei, Jesus, que coisa gostosa é essa? Aí eu fiquei tentando saber de onde era. Eu falei, Jesus, que coisa gostosa da madrugada. Eu falei, Senhor, é o cântico do céu, Senhor. E eu creio que daqui a pouco nós vamos estar lá contigo por todo sempre, Senhor. Então, quando o Espírito Santo ele brada no nosso coração, é esse júbilo de alegria, sabe? Que você olha para trás assim e fala assim, isso aqui eu não quero mais. Isso aqui até hoje não me sustentou. Porque momentos que eu sentia alegria, logo depois eu sentia tristeza, uma tristeza de angústia do inferno. Momentos que eu estava bem, logo depois eu estava mal. Momentos que eu podia conquistar e não conquistava. Mas após conhecer essa voz que brada dentro do nosso interior, aleluia a Deus,
ele ouviu e falou assim, Senhor, eis-me aqui. Aí se apresentou, né, como um bom militar. Porque nós somos militares do Senhor. E eu não estou falando do exército dele não, tá? Eu estou falando do Senhor. Por exemplo, antes de nós virmos para cá, teve uma formatura de despedida dele, né? E eu nunca senti o que eu senti naquela formatura. E normalmente eu fico embaixo, mas dessa vez nós ficamos no alto. E é interessante quando aquela tropa vinha, sabe? E é interessante, né? Cada um certinho, né? E o brado, né? É lindo. Olha ali. Ainda bem que a gente controla o espírito. Nós não somos igual o demônio, né? Que pega uma pessoa aí e faz a pessoa ficar fora de si e não tem controle. Nosso Deus não. Nosso Deus é tão educado que ele dá o controle pra gente. Mas na hora eu queria pular, eu queria gritar, eu queria falar em línguas, eu queria rodopiar, porque ali eu não estava vendo um exército normal, eu estava vendo, como fosse Jesus, parece um exército celestial. E nós somos parte desse exército celestial. E o nosso pastor, quando ele se alistou nesse exército celestial, ele fala assim, Senhor, eis-me aqui para cumprir essa missão. Aleluia. E qual é essa missão? Fazer com que eu e você, ovelhas desse pastor, venhamos conquistar o céu de glória. Aleluia. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pastor, porque o Senhor fará você conquistar a terra prometida. E se nós entendemos essa palavra de Josué, não te mandei eu, esforça-te, tenha muito bom ânimo, porque o Senhor fará você passar dessa terra para outra. Ou seja, no nosso caso aqui, é sair dessa terra caótica e ir para a celestial mansão, onde lá não vai mais haver choro, lá não vai haver mais dor, lá não tem enfermidade, lá não tem assassinato, lá não tem pessoas que ficam sem teto, lá não tem roubadores, lá nós vamos estar totalmente na presença do Senhor, lá não vai ter mais luta, lá nós vamos conquistar, sentir o gozo eternamente da vitória. Então, pastor, eu louvo a sua vida por o senhor ser como um Josué. E eu não lembro, eu não sei quem era o seu pastor, porque eu não estava lá contigo. Mas de um pastor também que eu posso dizer, que foi o pastor Daniel, que nos ajudou, consagrou esse jovem ao diaconato. Agora ele falou assim, vai André, ele chamou ele de André, vai André, e conquiste. Há um tempo ele iria, né, aos pés de Gamaliel, ele foi conquistando, e depois veio para o presbitério, já com o nosso pastor Josué de Oliveira, o outro pastor. E ali, logo depois, assumiu o pastoreio, foi consagrado ao pastor. E eu vou falar uma coisa, como ovelha, pastor, eu acho o senhor um homem muito dedicado, sério, de todo o meu coração. Eu acho o senhor um homem muito dedicado. Às vezes eu acordo na madrugada, né, que geralmente eu acordo na madrugada, mas às vezes eu estou dormindo. Aí eu acordo, aí eu vejo esse jovem aí, né, esse pequeno jovem, esse grande jovem, esse homem grande, orando. Gente, orando ele no frio é a coisa mais linda. Que ele quando está um frio insuportável, né, ele coloca a cobertinha dele e vai. Eu só escuto assim. Não escuto voz. Tá orando. Às vezes até, hoje não escuto mais não, mas às vezes eu achava que eu estava falando, o que é isso, meu Deus? Tem ninguém na cama. Aí estava lá no cantinho da cama. A nossa cama é alta, então não dá pra ver, né? Ele se ajoelha todinho. E a coisa mais lindinha que tem é quando tá no frio, que a gente pegou uns frios extremo aqui, né? A gente que é carioca. Aí ele pega na cama, aí fala, Senhor, se cobre todinho, porque, gente, é frio mesmo, tá? E lá em casa é, nossa, quase que tá geladeira. Aí ele se cobre todinho, tá? Orando. Meu coração todo. E assim, a dedicação. Eu vou dizer que a minha mãe foi meu primeiro espelho. Mas o pastor Daniel, porque eu não te conhecia. Mas depois foi meu espelho. De todo o meu coração. Aleluia. Quando eu vejo o Senhor gastando teu tempo orando, buscando a palavra, estudando, para que o Senhor possa dar o seu melhor para Deus e para nós, ovelha, isso é um privilégio. Guarda isso. Isso é um privilégio. Ter um pastor que se dedica ao Senhor para consagrar as nossas vidas ao Senhor.
Eu não lembro quem foi que falou aqui, de quase não lembro quem foi que falou aqui, né? Que o pastor está se implorando, né? Está gastando tempo. Gasta mesmo, gente, porque eu vejo. Eu vejo, sério, eu vejo. Quantas das vezes na madrugada, e esse detalhe, olha só, eu fico quietinha. Eu não dou nos bolsos que eu estou acordada. Então, muitas das vezes ele nem sabia que eu estava vendo ele, mas eu estava. E sempre fiquei quieta. Eu não sou de falar, sempre fiquei quieta, mas sempre vi. Então, isso me inspira o quê? A servir a Deus mesmo. Eu vou encerrar aqui porque a gente tem mais algumas coisas para acontecer ainda. Tá no horário, tá, gente? Pastor, aí no caso é para o senhor é a continuação, né? Porque aqui está escrito não te aparte, mas para o senhor eu vou dizer continue, né? Meditar no livro dessa lei, de dia e de noite, para que continue tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto dele está escrito. Porque então o Senhor continuará a fazer com que o seu caminho prospere e continuará te conduzindo prudentemente. Aí ele fala assim, ó, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, não te espante. E quando eu estava pegando essa palavra de novo para ler hoje, essa palavra aqui me marcou. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme. Não te espante. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Parece poucos aos olhos do homem, mas o nosso Deus, o nosso Deus é Deus cumpridor de palavra. Eu e você podemos falhar na nossa palavra, mas o nosso Deus é cumpridor de palavra. Então, pastor, Deus te fez uma promessa antes de vir para cá. Isso me fez lembrar isso hoje. Não te espante, não pasme, não te atemorize, não se prostre, não fique prostrado, porque o Senhor fará o Senhor prosperar. O Senhor fará o Senhor herdar aquilo que Ele te prometeu, ainda que seja olhando humanamente impossível. Assim como foi Jacarepaguá, Rio Pequeno, 10 ovelhas, 5 ia e 5 não ia. Às vezes 3 ia e as 7 ficavam em casa. E eu lembro que uma vez, e assim, eu lembro que o Senhor, o Espírito Santo faz lembrar, porque tem muito tempo isso. Ele orando e falou assim, Senhor, nada acontece, mas ele estava cavando poços. Aleluia. Ele estava desbravando primeiro, para depois que a água viesse. Primeiro você tem que cavar o poço. Quando você faz um buraquinho assim, a água não vem assim não. Se vier água ruim, você tem que ir lá para os lençóis freáticos, para que a água venha boa. E aí ele passou um bom tempo, cavando. Aí o Senhor falou assim, mas Senhor, olha agora é minha idade, já não sou mais novinho. E Deus não tem problema com idade, sabe? Porque Ele faz tudo como Ele quer. Porque Abraão, já tendo seus órgãos mortos como homem, né? Quando Deus fez a promessa para Abraão, tinha 75 anos. Como é que um camarada depois disso vai fazer filho? Se já não funciona mais, né? A juventude daquele homem? Como é que Sara, já sendo uma mulher velha, estéril, vai fazer gerar? Eu conheci mulher estéril que ela não gera. Vocês sabem disso, né? A medicina fala isso. A mulher estéril, ela não gera, ela não consegue gerar. Mas Deus tem algum problema com esterilidade? Não. Ele é o dono de tudo, foi Ele que criou. É isso que está dizendo para o Senhor, pastor. Eu sou o eu sou o dono de tudo. Eu faço como eu quero, quando eu quero e na hora que eu quero. Então, permaneça como Josué. Fé. Por que Deus chamou Josué para suceder Moisés? Fé, coragem, disposição de servir ao Senhor. E eu não vou mais além não, porque agora nós temos outras coisas para fazer também, que hoje também é dia dos pais. Só quero deixar uma coisa aqui, pastor. Lições, tá? Fé inabalável, coragem diante dos obstáculos, perseverança em meio à espera, porque muitos eles desanimam, voltam atrás, porque já passou um tempo. Aí, quem te prometeu não foi Simone, né, Mayara? Quem te prometeu
prometeu, Josi, não foi Maiara? Quem te prometeu, Thalita, não foi Josi? Quem te prometeu, Thalita, não foi o André Borges? Quem te prometeu, não foi o André William? Quem te prometeu, não foi o Cauê? Por que eu estou falando isso? Porque não nós prometemos alguma coisa para alguém que eu tenho certeza que somos homens de caráter bom. Mas tem hora que a gente promete, depois acontece alguma coisa conosco que a gente não consegue cumprir. Então quem te prometeu foi o Senhor. Então crer no Senhor, quando Ele te faz uma promessa, não importa o tempo da espera, Ele vai fazer acontecer. E normalmente Ele chega na hora que todo mundo está falando com você, ó, acabou, não tem jeito, não vai acontecer mais nada. É a hora que Ele entra. Por quê? Porque o nome dele tem que ser glorificado. Aleluia. Liderança inspiradora. Josué liderou o povo na conquista da terra, mostrando a importância da organização e unidade na jornada da fé. Tinha dias que eu falava assim, Jesus, esse nosso pastor é chatinho. Porque, por exemplo, lá em casa, às vezes eu boto alguma coisa assim. E ele é todo de linha, né? Todo de linha. Certinho, tem que estar certinho. Quando a gente conheceu ele, a calça dele era vincadinha, a vela. E o sapato? O quê? Você não imagina ainda. Se eu olhar, ela falava assim, é besta, né? Ela pode olhar no sapato dele, dá como um espelho. Certinho. Então isso é o quê? Organização. Eu sei que o senhor é um pastor organizado. Não tenho dúvida disso, porque acompanhei o senhor no início da sua jornada de pastoreio. É muito organizado. Conheci antes. Antes de ser pastor, já era organizado. Vai na dica aí das ovelhas. Seja organizado. Sem organização, você não vai conquistar. Quer ver, por exemplo, tem um quartinho lá que está o quarto da bagunça, que foi Jesus. Essa semana eu vou arrancar aquilo lá, tem que jogar tudo fora. Mas eu não quero nada bagunçado na minha casa. Porque na hora que você precisa, é a hora que você não tem tempo para procurar. Mas quando está organizado, você bate o olho e você pega. Quando está desorganizado, tu fica. Não é? Assim que acontece? De organizar mais nem. Seja organizado. Reconhecimento da graça de Deus. Tanto Josué quanto Caleb reconheceram que a vitória não era apenas resultado dos seus esforços, mas também da graça de Deus. Então, quando Deus te der a terra de Canaã que vocês estão pedindo para o Senhor, saiba de uma coisa, não foi só porque você creu, não só foi o seu esforço, porque, eu consegui levantar, mas quando você estava levantando, era o Senhor que estava aqui, ó, embaixo, sustentando para que você pudesse levantar. Então seja agradecido ao Senhor. Não dê a glória para o diabo, dizendo que foi você que conquistou. Dê a glória para o teu Senhor, para que todas as pessoas entendam que o Senhor fez na tua vida o impossível possível. Seja grato ao Senhor. Superando a visão superando a visão pessimista. Não se deixar bater por uma visão negativa de si mesmo ou da circunstância, mas confiar no poder de Deus. Ou seja, se está dando algo errado, eu sou assim, fiz assim. Não, peraí, eu sou assim, Senhor, está dando errado. Me ajuda, Senhor, a fazer as coisas certas. Não seja pessimista com você mesmo. Não seja negativo consigo mesmo. Herança e legado. A história de Caleb nos lembra da importância de construir um legado de fé e valores para as futuras gerações. Por favor, construa o seu legado. Porque se Jesus demora mais 100 anos para voltar, alguém está te observando. Seus filhos, sua esposa, esposo, vizinhos, pessoas do seu círculo onde você trabalha, onde você estuda, aonde você sai por aí, estão te observando. Então seja... Cadê? Legado. Isso. Deixa um legado. Eu vou dizer para você, o meu avô, a minha avó, partiram, mas me deixaram um legado. Me deram uma ótima e excelente educação. Mas também me deram a educação cristã, porque eu via o meu avô, eu era bem novinha, não entendia de muita coisa. Era tipo assim, como um pouco mais novo que o Caio. E ele pegava a Bíblia dele. Eu lembro que foi uma época de escassez lá em casa, não tinha nada para comer. Ele pegou o prato, levantou o prato com a Bíblia aqui nas pernas, levantou o prato e começou a dar graças a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glorificou, começou a glorificar a Deus com o prato vazio.
Então eles me deixaram um legado. Tanto no mundo físico, que é esse que nós vivemos, quanto no mundo espiritual. Então, qual é o legado que você vai deixar após a sua partida? Eu vou dizer, pastor, que você vai deixar um grande legado. Porque lá onde nós viemos, o Senhor deixou um legado. Eles conseguiram ver o sobrenatural de Deus através da sua vida. Assim como Moisés, assim como Josué, aquele povo viu o sobrenatural através da vida de Moisés e de Josué. E aquele povo viu o mar se abrir. Porque eu lembro que uma vez nós fazemos uma festa para poder arrecadar dinheiro. A gente queria colocar o templo da igreja. E o tempo estava ruim, nublado, começou a chover. E eu lembro que o pastor André, não vai chover. Vamos orar. Igreja, vamos entrar em oração. Aí entrou em oração. E nós fizemos tudo. E não choveu. Mas as nuvens estavam pesadas e carregadas. E todo mundo falava assim, vai chover, eles não vão conseguir. Vai chover, eles não vão conseguir. E Deus falou assim, deixou a nuvem carregada. Para quê? Para fé. Primeira fé minha. No caso dele, né? Era a fé dele que tinha que entrar em ação e mostrar a fé para nós. E entrarmos na fé também. E para que as pessoas, a vizinhança que estava ali olhando para nós, trabalhando, falando assim, como é que pode? Como é que não choveu? As nuvens estão todas carregadas. E o Senhor não fez permitir cair uma gota de água. Até acabarmos tudo. Depois que acabou tudo, recolhemos tudo, a chuva desceu para ele saber que tinha Deus ali. Então, por ato de fé, pastor, o Senhor deixou um legado naquele lugar. Eu digo, pastor, de todo o meu coração, você não conhece, sabe que eu não vou falar? O Senhor deixou um legado naquele lugar. Um legado de fé, de coragem e de aquela vontade de servir a Deus e de fazer para Deus. Então nós estamos aqui, pastor, as suas ovelhas, louvando a Deus pela sua vida. Amém, igreja? Amém. William Mendes, cadê a outra história?